Nos Estados Unidos, um juiz ordenou ao Departamento de Justiça que torne pública uma versão editada do documento sobre as buscas feitas pelo FBI na casa de Donald Trump em Mar-a-Lago, no estado da Flórida. O ficheiro deverá ser revelado ainda esta sexta-feira. A declaração deverá conter informações importantes sobre o caso. Em causa, os motivos que levaram o FBI a realizar buscas na casa do bilionário no início do mês. Na mansão foram apreendidos vários documentos classificados como secretos ou ultra-secretos, que estavam na posse do antigo chefe de Estado. Donald Trump continua a negar as acusações. Dezenas de residentes da cidade holandesa de Ter Apel protestaram contra a presença de centenas de migrantes que procuram abrigo fora de um centro sobrelotado de requerentes de asilo. Os manifestantes empunhavam cartazes onde se lia "Basta de perturbação". A razão do protesto é que já temos incómodos suficientes, como os roubos nas lojas, as pessoas são ameaçadas, as pessoas são intimidadas, invadem carros e casas, já chega de aborrecimentos. E agora vemos pessoas alojadas no exterior, em frente ao centro dos requerentes de asilo. Dizemos que os verdadeiros refugiados são bem-vindos, como as pessoas da Ucrânia ou as pessoas que estão a fugir do terrorismo islamita. Mas estes são jovens africanos que não podemos tolerar mais. Cerca de 700 pessoas têm dormido ao ar livre porque o centro de acolhimento de asilo já não tem capacidade. As agências de ajuda humanitária que foram chamadas ao local dizem que as condições são terríveis. Fiquei 3 dias e estava tanto frio. A noite passada estava ventosa, havia um vento forte e não conseguimos dormir depois das 3 da manhã. Não nos sentimos seguros porque estamos fora do centro de asilo. Não entramos e não temos autorização para entrar no interior do centro. As autoridades tentam encontrar alojamentos de emergência, já que os processos de pedidos de asilo podem demorar meses. As máscaras deixam de ser obrigatórias nos transportes públicos, aeroportos e aviões em Portugal. Cai uma das últimas obrigações relacionadas com a proteção contra a Covid-19, numa altura em que os números da pandemia estão relativamente baixos e mantêm uma descida contínua desde o último pico. Como explicou a Ministra da Saúde, Marta Temido, há situações em que a máscara continua a ser obrigatória. Mantém-se, portanto, a obrigatoriedade da utilização das máscaras nas situações de frequência de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, face à especial vulnerabilidade em que se encontram os seus utilizadores e à particular exposição em que se encontram quem a eles se dirige, também quem neles trabalha, e mantém-se a mesma obrigatoriedade nas estruturas residenciais para idosos e serviços semelhantes. O uso da máscara no interior das farmácias, táxis e veículos TVDE deixa também de ser obrigatório. A medida entra em vigor assim que for aprovada no Conselho de Ministros e promulgada pelo Presidente da República. A atual situação de alerta foi prolongada até 30 de setembro. A União Europeia e os Estados Unidos tentam deitar água na fervura das relações entre a Sérvia e o Kosovo. O mais recente diferendo a opor os dois países tem a ver com a proibição de carros com matrículas e documentos sérvios no interior do território kosovar. É uma situação que os mediadores europeus e norte-americanos tentam resolver, mas que se prolonga. Para o enviado da União Europeia, em situações como esta, não há vencedores. As boas opções são aquelas que mantêm a paz e uma boa atmosfera. Não tem a ver com vencedores ou perdedores, tem a ver com as pessoas que aqui vivem. Esta quinta-feira, os enviados da UE e dos Estados Unidos encontraram-se em Belgrado com o presidente sérvio Aleksandar Vučić e em Mitrovica, no Kosovo, com os representantes da comunidade sérvia, que representa 5% da população kosovar. Esta população que, segundo a nova lei, cuja entrada em vigor foi adiada para 1 de setembro, não vai poder circular no interior do Kosovo com matrículas e documentos sérvios, o que causou manifestações de raiva e fez reavivar velhas tensões. O não reconhecimento da independência do Kosovo e as tensões permanentes são um pau na engrenagem do processo de adesão da Sérvia à União Europeia.
A Comissão Europeia continua a analisar as últimas propostas da Hungria para conseguir desbloquear os fundos europeus. O governo de Viktor Orbán comprometeu-se a alterar 10 leis sobre o combate à corrupção e a supervisão do financiamento comunitário. Trata-se de ir ao encontro das exigências no âmbito do mecanismo do Estado de Direito, criado pela União Europeia para condicionar a entrega das verbas ao cumprimento de critérios rigorosos. O governo húngaro diz que há um consenso sobre os pontos mais críticos, mas o porta-voz da Comissão elencou as áreas que ainda são problemáticas. Estas incluem a incapacidade de travar decisões ilegais das autoridades públicas e de prevenir o conflito de interesses, também a existência de limites à investigação e julgamento eficientes de casos suspeitos envolvendo fundos europeus. Um membro do Parlamento Europeu solicitou à Comissão Europeia que divulgue as cartas trocadas com o governo húngaro, mas o pedido foi recusado. Daniel Freund adverte que, até agora, as promessas do governo húngaro sobre reformas nunca se traduziram em realidades concretas. O primeiro-ministro Orbán tem sido inteligente e consegue fazer as pessoas acreditarem que está disposto a fazer reformas. Mas, enquanto isso, prepara o próximo ataque ou o próximo grande assalto para roubar dinheiro. Pelo que a Comissão Europeia deve ser extremamente cautelosa para não cair nas jogadas de Viktor Orbán. A Hungria é o único Estado-membro que teve os fundos congelados devido ao mecanismo do Estado de Direito. Também não viu aprovados os planos de recuperação para obter a chamada bazuca pós-Covid-19. A inflação e a desvalorização do forinte, que é a moeda húngara, criou um grande déficit orçamental. O governo de Budapeste reagiu com políticas de austeridade e tenta acelerar o processo para desbloquear os fundos europeus o mais rapidamente possível. No primeiro dia da visita à Argélia, Emmanuel Macron depositou uma coroa de flores no monumento aos mártires da independência. Passaram 60 anos desde que a Argélia se tornou independente. Os últimos meses foram marcados pela tensão entre os dois países. Embora Macron tenha chamado a colonização francesa um crime contra a humanidade, as desculpas que a Argélia esperava nunca chegaram. Não escolhemos o passado, herdámo-lo. É um bloco. Temos de olhar para ele, de o reconhecer, mas temos uma responsabilidade que é de construir o nosso futuro, para nós próprios e para a nossa juventude. Com esta viagem, Macron espera retomar as relações com a antiga colónia, numa altura em que a Europa precisa mais do que nunca das reservas de gás da Argélia. Oficialmente, a viagem de Macron, que chegou com vários ministros, está orientada para a juventude e para o futuro. Simon Antai, l'Exposition du Centenaire. É uma exposição espetacular dedicada ao pintor franco-húngaro Simon Antai, figura incontornável do abstracionismo, cujo nascimento está a ser celebrado este ano. Na exposição, mais de 130 obras que representam os principais períodos criativos do artista, às quais se juntam trabalhos de pintores que o influenciaram, como Henri Matisse e Jackson Pollock. A Bienal de Arte de Veneza, criada no final do século XIX, estabeleceu-se como um dos eventos artísticos mais prestigiados do mundo. Até novembro, os amantes da arte podem apreciar a criação contemporânea realizada por artistas de todo o mundo. A Bienal deste ano tem como título genérico O Leito dos Sonhos e é um evento imperdível que utiliza a arte para reencantar o mundo no meio de convulsões ecológicas e políticas. A temporada musical de Berlim inicia-se este fim de semana com o Music Fest, que apresenta nada menos do que 50 obras de mais de 40 compositores. As principais orquestras de Berlim estarão presentes, bem como as mais prestigiadas orquestras da Europa e de todo o mundo. No total são 33 ensembles e muitos solistas para um evento imperdível neste final de verão.